Você sabia que um imperador romano quase levou todo o império à falência? Apenas por causa do seu luxo, da sua vaidade e dos seus caprichos? Hoje eu vou te contar a história de Cômodo, o governante que transformou Roma em um espetáculo de excessos e que acabou pagando o preço mais alto por isso. Imagine Roma no século II depois de Cristo. O império estava em seu auge. Estradas cortavam o mundo conhecido, legiões dominavam territórios vastos, e o povo vivia sob a sombra de um homem, considerado um dos maiores líderes da história, Marco Aurélio, o imperador filósofo. Marco Aurélio era respeitado, sábio, disciplinado. Mas o destino de Roma mudaria para sempre quando seu filho assumiu o trono. Esse filho se chamava Lúcio Aurélio Cômodo. Diferente do pai, que acreditava na simplicidade, na honra e no dever, Cômodo cresceu cercado de luxos. Ainda jovem, herdou um império gigantesco, mas também uma responsabilidade que ele nunca quis carregar. Enquanto o pai escrevia reflexões que até hoje são estudadas, o filho pensava em festas, banquetes e gladiadores. E quando Cômodo assumiu o poder, Roma mudou. Ao invés de governar como estadista, ele decidiu governar como uma celebridade. O Coliseu, símbolo da glória romana, virou palco para suas extravagâncias. E não era raro que milhares de pessoas se reunissem, não para ver gladiadores comuns, mas para ver o próprio imperador vestido como Hércules, carregando uma clava e cercado de aplausos. Sim, o homem mais poderoso do mundo se rebaixava a lutar em arenas. Só que não era uma luta justa. Enquanto gladiadores treinados enfrentavam perigo real, Cômodo escolhia rivais fracos, cansados ou até mesmo desarmados. Era um espetáculo montado apenas para inflar seu ego. E claro, cada apresentação custava uma fortuna paga com o dinheiro do povo, mas os caprichos de Cômodo não paravam aí. Ele promovia festas intermináveis, banquetes luxuosos onde alimentos raros vinham de todas as partes do império. Nomeava amigos, bajuladores e amantes para cargos políticos importantes, enquanto ignorava completamente o Senado. E pouco a pouco, a economia romana começou a sentir os efeitos. Só que havia um problema ainda maior. A loucura do imperador se misturava com paranoia. Ele acreditava que todos conspiravam contra ele, e para garantir sua sobrevivência, mandava executar suspeitos, torturar aliados e punir até mesmo quem o olhasse de forma estranha. Roma começou a viver um clima de medo, mas a verdade é que os inimigos estavam mesmo mais próximos do que ele imaginava. Conspiradores se uniram dentro do próprio palácio. Cômodo tinha o poder absoluto, mas quem estava ao seu redor já não suportava mais. E foi assim que nasceu o plano para acabar com sua vida. Na noite de 31 de dezembro do ano 192, quando Roma se preparava para o Ano Novo, Cômodo se banhava em seus aposentos. Primeiro tentaram envenená-lo, mas o imperador desconfiado vomitou a refeição. Então partiram para um método mais direto. Um atleta chamado Narciso, homem de confiança, entrou no aposento do imperador. Enquanto Cômodo ainda se recuperava, Narciso o estrangulou até a morte. Assim, terminou o reinado do homem que acreditava ser um deus, mas que se revelou apenas um tirano vaidoso. A morte de Cômodo foi recebida com alívio por muitos, mas ela também mergulhou Roma em um período de caos político. Após sua queda, o império passou por guerras civis, traições e uma instabilidade que marcaria o início de sua lenta decadência. E é aqui que fica a grande reflexão. Como um império tão poderoso, com exércitos invencíveis e riquezas imensas, quase foi destruído por causa dos caprichos de um só homem. Cômodo entrou para a história não como herói, mas como exemplo de como a vaidade pode ser capaz de arruinar até as maiores potências. E você? Acredita que Roma poderia ter sobrevivido mais séculos se Cômodo tivesse sido um líder como seu pai, Marco Aurélio? Deixe sua opinião nos comentários. No próximo episódio da nossa saga, vamos explorar outro capítulo sombrio da Roma Antiga. Um imperador ainda mais misterioso, cuja vida terminou de forma brutal e inesperada. Nos vemos lá.